Você já sentiu aquela tensão absurda só de pensar em entrar numa sala cheia de gente? Ou quando precisa falar com alguém desconhecido ou com alguém que você não tem tanta intimidade? A sua mente já começa a imaginar 1000 cenários onde tudo pode dar errado. E parece exagero para quem nunca passou por isso. Mas para quem vive isso, é desesperador. E isso não é só timidez, isso é ansiedade social. Muita gente vive isso em silêncio, eu passei por isso. Eu tinha muita dificuldade em me comunicar com outras pessoas, com medo de parecer fraco, de parecer dramático ou de errar de alguma forma. Se você já deixou de sair de casa, perdeu oportunidades ou se afastou de pessoas por causa disso, hoje eu quero te mostrar alguns passos que me ajudaram a sair desse processo, que talvez possam te dar um norte também. Mas antes da solução, nós precisamos saber o que está acontecendo. Ansiedade social é diferente de vergonha. Ter vergonha é normal. Agora, quando a vergonha passa a ser um medo que te trava, aí é outra coisa. A fobia social é quando esse medo vira algo mais intenso, quase incontrolável. Não é só nervosismo, é o medo de ser rejeitado, humilhado e julgado, mesmo que nada disso vá acontecer. E isso parece nos momentos mais simples, como falar com alguém nas ruas, medo de participar em reuniões, medo de conhecer pessoas novas. E a reação do corpo é como se você realmente estivesse correndo um perigo real. As mãos começam a suar, o coração começa a acelerar, dá um branco na nossa mente. Eu sei como é isso, eu já passei muito por isso. E o que a gente faz nesse momento? A gente foge dessas situações. E essa atitude de fugir dessas situações só nos traz mais medo, só nos traz mais desconfiança. E quanto mais a gente foge, mais fica difícil de sair. E o primeiro passo para melhorar isso é aceitar. Aceitar que não tem problema em se cuidar, não esconder, porque isso não é um sinal de fraqueza. E a gente pode comparar isso a uma dor física. A gente, quando sente dor, uma dor física, a gente não tem que deixar passar, a gente tem que tratar. Com ansiedade é a mesma coisa, a gente não pode ignorar. Ignorar só aumenta o nosso medo e o nosso processo vivendo da mesma forma. E o segundo passo é terapia de exposição. A gente precisa se expor mais, a gente precisa ter contato e encarar esse medo, né? Fazer mesmo com medo. E não tenta dar um passo gigante agora. Um pequeno passo agora já é o bastante. O seu cérebro, no final de tudo, precisa entender que ter contato com isso, ter contato com outras pessoas e com outros ambientes, não tem problema. E cada pequena vitória importa. Quanto mais você treina, menos poder o medo tem sobre você. E o terceiro passo é o mais importante e eu sei que é o que mais te atrapalha, que é o julgamento interno. O terceiro passo é você ter menos julgamento interno, porque a gente se importa demais com o que os outros vão pensar, achando que eles estão se importando com a gente. Esse julgamento interno de achar que a gente está passando vergonha, de achar que a gente está passando mico perto de outras pessoas, é um erro muito grande, porque eu tenho uma notícia para te dar. As pessoas estão ocupadas demais, importando somente com a própria vida. Isso não tem problema, mas as pessoas não estão ligando para a gente pelo que a gente está fazendo. Acredite, todas essas pessoas não estão se importando com você. Elas estão ali dentro do seu mundo, dentro dos seus objetivos, correndo atrás daquilo que lhe interessa, e não preocupando com o que a gente está fazendo ou deixando de fazer. Você quer um exemplo prático? Se você tropica dentro de um shopping, onde tem várias pessoas ali por perto, algumas pessoas vão notar rapidamente o que aconteceu, mas o fato é que depois de 20 segundos, elas não estão nem lembrando quem mais é você. O que aconteceu? Qual foi a situação que aconteceu? Então, esse julgamento interno é mais nosso do que externo. A gente tem que parar com isso. É muita covardia da nossa parte ficar com esse julgamento interno. E o quarto passo é procurar ajuda. Busque ajuda. A gente precisar de outra pessoa não tem problema algum. Quando a gente fala isso, as pessoas se incomodam, né? E não tá errado, cara. Tá errado a gente pensar dessa forma. A gente precisa, sim, de outras pessoas na nossa vida. Procure um terapeuta, faça terapia. Se a terapia você não pode fazer agora, não tem problema. A gente pode ser autodidata e procurar informações na internet. Aqui na internet mesmo a gente encontra vários conteúdos, várias informações relevantes que vão nos ajudar nesse processo, que vai te ajudar nesse processo. Então, aqui na internet, principalmente no YouTube, tem pessoas que já passaram por essa situação e que venceram essa situação. Então você pode copiar e colar o que elas fizeram na sua vida. Portanto, você não precisa resolver tudo de uma vez, mas também não tem que ficar paralisado. E o simples fato de você estar assistindo esse vídeo já mostra que você quer mudar. E isso é coragem. E se esse vídeo fez sentido para você, comenta aqui embaixo e compartilhe com aquela pessoa que também precisa ouvir isso. E aqui eu vou continuar trazendo vídeos toda semana de autodesenvolvimento e saúde mental. Deixa um like, se inscreva no canal, te vejo no próximo vídeo.